Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão e informações atualizadas de reforços para 2023, em especial para o Mundial contra o Real Madrid, meu parceiro. Vamos reagir aqui ao programa F90 da ESPN, o crédito de vídeo aqui na descrição e comentário fixado. Se inscreva no canal aqui, acione o sino, deixa o seu like. Vou ficar com esse corte aqui porque tá top demais. Fique atento porque tem informação sobre reforços para 2023. Também assegurou a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, com a vitória de 2-1 sobre o Flamengo. Um jogo bonito de ver, um jogo bom no Maracanã. Quem não gostou foi a torcida do Flamengo, que lotou ali o estádio, capitão. Queria fazer a festa, fez a festa pelo título da Copa do Brasil, da Libertadores, mas a vitória ontem não veio. É isso, Dani, um bom jogo, como você colocou, né? Mais importante para o Corinthians, o Flamengo já classificado para a Libertadores, o Corinthians, se conseguisse vencer assim como venceu, garantiria sua vaga também. O Flamengo com o time reserva, né? Os titulares, alguns titulares entraram... Entrou um outro, né? Entraram assim, alguns entraram com os troféus, né? A gente acompanhou isso ontem, com o troféu da Copa do Brasil, da Libertadores, outros ficaram no banco e entraram no decorrer da partida, mas eu acho que assim, o torcedor pode levar para esse lado, né? De carimbou a faixa, enfim, o Corinthians enfrentou o Flamengo em momentos importantes do ano também e acabou perdendo, mas ontem acho que valeu isso, né? Valeu a vitória, a festa do Flamengo com relação aos títulos conquistados e a vitória do Corinthians que garantiram o time na Libertadores de 2023. O jogo mudou um pouquinho, né? De um lado, de um tempo para o outro, assim, quando entram ali os titulares, dá uma mudada, mas foi um jogo bom de assistir, não foi um jogo com times cansados, né? Não. Como poderia se imaginar de um Flamengo já campeão. Não foi não, Dani. O Corinthians foi também premiado porque ontem, para finalizar, foi mais eficiente até que o Flamengo. O Flamengo criou chances para virar o jogo no segundo tempo. Parou no Cássio, houve alguns erros de finalização do Flamengo depois do empate do Matheus França, né, do começo do segundo tempo. Que golaço do Matheus França. Belo gol do Matheus França. E o Flamengo teve ali, pelo menos depois de empatar, né, nesse belo gol que ele fez ontem no Maracanã, o Flamengo deu alguns sinais que estava mais próximo de ganhar o jogo, né? E de novo parou no Cássio, que para mim é o nome do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se tivéssemos aí uma seleção do campeonato, o Cássio seria o goleiro, para mim à frente do Everton até, pelo que ele jogou e pelo que garantiu de pontos para o Corinthians no Brasileiro. E saiu o gol do Yuri Alberto, né, que deu a vitória importante para o Corinthians, Dani. A gente falava muito do Corinthians pós-Copa do Brasil, quando aí mesmo no Maracanã foi vice-campeão, como seria a reação, né? O Corinthians estava com dificuldade de conseguir aí um grande jogo. Não foi um grande jogo ontem, mas foi um bom resultado. Que é um pouco a cara do Corinthians nesse brasileiro. Achou Ele fez um que brasileiro jogou mal? muito seguro. Não jogou mal. Mas não é um Corinthians que domina, assim, não é um Corinthians... É um Corinthians que vai bem. Um Corinthians difícil de ser batido, um Corinthians que tem muita segurança para se defender, tem um grande goleiro. Após a eliminação, né? Após a eliminação, a perca do título, o Corinthians sentiu demais, né? Sim. Então, assim, teve uma queda de rendimento. Você olhava na fisionomia dos jogadores que o baque do título perdido. Ontem foi um Corinthians melhor. Eu vou chamar a atenção para o Duqueiroz, né? Não pelo gol, mas pelas movimentações, né? Porque é um jogador que marca muito forte, que participa em alguns momentos da criação de jogadas. Ontem pisou na área várias vezes, né? Tanto que fez o gol, mas já tinha se aproximado da área também em outros momentos. O Matheus França também, que faz o gol pelo Flamengo. São dois jovens que, né, participaram efetivamente dos gols aí no jogo de ontem. Acho que vale muito pela vitória, né? Você carimba ali o passaporte para a Libertadores, traz um pouco mais de tranquilidade. E o Roberto, né? Ele faz uma jogada, se eu não me engano, no primeiro tempo, né? Que ele empurra a bola no meio das pernas do Fabrício Bruno, depois ele corta o Mateuzinho e o Hugo faz uma grande defesa. E aí no lance do gol também ele tem a mesma tranquilidade, né? Ele faz uma parede. O capitão Fábio Luciano é muito gentil. Eu fico imaginando ele em campo. Nossa, quando atuava, vi muito atrás. vendo o que ele teria dito para... Não, você é muito gentil, Luar. Fora do ar, com o Eduardo Menezes, o senhor costumou ser um pouco mais rude. Eu vi muito atrás. Eu concordo com o senhor, capitão. Eu concordo com o senhor. Eu também gostaria de ser, mas Eduardo Menezes comigo é um pouco mais assim, ofensivo, fora do ar. Eu queria... Se ele tivesse jogado, eu queria ver o que ele diria da marcação do lado direito do Corinthians no primeiro gol, da cobertura do Gil, né? Da tentativa de dar bote do Yuri Alberto no gol do Flamengo, né? Os times jogaram mal, vamos ser bem claros. Os times fizeram grandes partidas. Eu consigo entender, porque o Corinthians tenta se recuperar da decisão e
se não ganhasse, também acabaria na fase de grupo da Libertadores do mesmo jeito. Mas isso que está aqui embaixo é importante, né? É simbólico ter conquistado a vaga no Maracanã contra o rival que o elimina da Libertadores prazeroso e pro ganha da Copa do Brasil. E pro flamenguista, imagina que tanto faz. Sim. Tanto faz. Tanto faz pro Flamengo ter perdido de qualquer time depois de ter conquistado a Libertadores, assim. Chegou um momento da temporada em que o Flamengo, que era o único time que poderia tentar, não sei se conseguiria, ameaçar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vai lá, joga no Allianz Parque, coloca o time reserva. Empata. A partir desse momento, não coloca o time titular para jogar no Brasileiro. O Flamengo praticamente abre mão do Brasileiro. Ele fala, se der para ganhar com o time reserva, eu vou ganhar. Se não der para ganhar, azar, eu quero as Copas. O Flamengo ganhou as Copas. Ganhou a Libertadores, fez a sua temporada histórica e agora ele é obrigado, por protocolo, a entrar em campo. Porque se pudesse... Eu vou até a hashtag aqui, porque eu acho que o torcedor do Flamengo ele nem concorda com isso que está aqui atrás. Faixa carimbado, jogando brasileiro. Tá tudo bem, carimbou, não carimbou, tá tudo fácil pro do Flamengo. Então eu acho que todo mundo saiu feliz ontem, o corintiano com a sua vaga na Libertadores, o flamenguista fez a sua festa e a temporada para ambos acabou. E tem que jogar agora o restante do Campeonato Brasileiro, porque assim são as regras. E há outros interesses, gente, que não enfrentados, por exemplo. Alguns interesses também estão em jogo, pelo menos nos bastidores, na minha opinião. Flamengo, utilizar esse restante para ver a molecada que você vê o gol do Matheus, você vê a molecada. Como é que eles vão jogar em Série A? Mas, pro Corinthians, se eu fosse o Duílio, nesse retorno do Rio, hoje é o dia para chegar à tarde. Pô, Vitor, chega aí, vamos tomar um cafezinho. Você chegou a ver aquele negócio lá? Como é que estão as coisas? Não, mas chegou a ver já. Você acha que não? Não, mas sabe por quê? Mas já está conversado. Mas eu acho que tem um ponto que agora o Corinthians tem que usar já a vaga garantida, porque havia um temor do ambiente todo, do cenário interferir. E tentar definir algumas coisas, principalmente a do Yuri Alberto, sobre a compra, a permanência dele. O Yuri Alberto já se mostrou solução para o ataque do Corinthians. Sim. Ele é peça fundamental para a montagem do elenco na próxima temporada. Eu concordo. Então, você já olha e fala, opa, esse me deu um retorno. Como é que faz? Já liga? Vamos ligar lá, o que tem que fazer? Vamos buscar essa verba? Porque o Corinthians tem que começar a pensar em 2023. E dessa pergunta aqui do mais importante... E o Yuri, o Michael e o Balbuena, são os três, né? Sim. Isso. Mais importante é definir, na minha... Embora eu tenha falado tão bem do Yuri, ele realmente foi um dos destaques da temporada, mas é importante já olhar essa questão do planejamento com o VP, para olhar... E uma coisa, do que a gente comentava muito ontem, depois do empate São Paulo e Atlético, que pode parecer algo assim que não é tão importante, é algo mais simples, mas garantir a vaga direta à Libertadores tem muita importância. Muita importância, né? Janeiro, o Atlético Paranaense foi para o 6º lugar depois da vitória de ontem, e essa disputa aí, Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza perdeu, ficou mais para trás, o América ganhou, foi a 49. Esses 7º e 8º lugares que vão colocar esses times obrigatoriamente para jogar 2 mata-matas, isso muda completamente o ano que vem. Sim. Uma coisa é essa vaga direta que você tem, entre aspas, uma tranquilidade. Nem corria esse risco, não corria. Né? No caso do Corinthians, não. Do 6º ali até o 8º, tem 3 vagas aí para um ficar um pouco mais tranquilo e 2 começarem um ano já mais pressionado. Vamos ouvir o Renato Augusto. O Renato Augusto falou depois da partida e acho que pensando já agora o Corinthians pode pensar em futuro, em planejamento. Vamos ver o que o Renato diz, mas eu quero voltar nessa situação do Yuri também. Fala, Renato. Era o nosso objetivo. Simbólico. Primeiro que tinha que ser fica rodilindo. Acho que pediram errado, entendeu? Aí podia mexer com o coração do rapaz, você chama ele de rodilindo, mas tudo bem. Eu acho que tem 2 lados aí, Birner. O lado do clube, quão grande deveria ser o esforço do Flamengo para mantê-lo, pensando que é uma posição carente no mundo, né? No Brasil principalmente, no desempenho que ele teve. Eu acho que passa por se o treinador fica ou não, porque ele jogou muito bem com o Dorival. Exatamente. E eu acho que tem o lado do jogador, que eu vou guardar para o Fábio Luciano. Mas por esse prisma de Dorival fica ou não fica, o Flamengo deveria fazer esforço? Eu acho que o Flamengo, se não tiver um jogador de boa qualidade no mercado à disposição, sim. O Flamengo tem que justificar ou recompensar na prática. Salário, é um trabalhador, né, com um período de vida limitado dentro dessa profissão, o esforço e a qualidade do jogo que o jogador mostrou nessa temporada. Tem que recompensar. Tem uma coisa para mim que é muito especial, que é a virada que o jogador dá dentro do clube, que era muito improvável. Sim. Muito improvável, né? Assim, ele mesmo falou na entrevista pós-Libertadores que ele precisou ter muita resiliência, foi o termo que ele usou, para conseguir jogar no Flamengo. E ele mostra uma força mental muito grande para conseguir dar essa volta por cima, né? Porque ele era um jogador execrado.
Ele não era um jogador que as pessoas, não sério, ele é execrado, ele é um jogador que era alvo de muitas críticas. Ele melhorou bastante na parte defensiva, no posicionamento, porque às vezes, não estou nem falando do combate no mano a mano, mas de se posicionar direito numa linha de impedimento, de entender a hora de avançar, de entender a hora de recuar, o que tem muito a ver, como você falou, com o Dorival. É isso. Então ali a gente tem um encaixe. Pra mim, o Rodinei ficar ou não passa. O Dorival vai ficar ou não? Eu acho que o Dorival, para mim, essa é uma questão é muito óbvia. O Dorival, se ele não tiver uma proposta muito grande para sair do Flamengo, grande dinheiro fora do país, de um time, provavelmente para a Europa não vai, mas de um time de mercado alternativo, e ele não quiser o dinheiro, ou não tiver a proposta da seleção brasileira, que é uma coisa muito pessoal dele, o Flamengo tem muito poder de barganha para segurar o Dorival, porque o Flamengo dá ao Dorival a chance do Dorival ganhar muitos títulos grandes que ele não tem na carreira. Ele tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ele conhece muito futebol. O Dorival sabe armar o time de jeitos bem diferentes do que ele armou no Flamengo agora. Ele mostrou uma capacidade de administração de elenco espetacular, que os treinadores Jorge Jesus não conseguiram. O Renato conseguiu, mas faltou a parte tática. E até um certo ponto. E quando faltou a parte tática, o Renato perdeu os jogadores. Porque o treinador não tinha as respostas que os jogadores precisavam para o momento difícil da equipe naquela circunstância. Os outros treinadores, os estrangeiros que vieram depois, não conseguiram acertar o Flamengo taticamente, perderam os jogadores também. O Dorival acertou tudo. Só que ele que já armou o time em 4-2-3-1, em 4-1-4-1, em 4-3-3. Ele no Ceará armava o time do jeito diferente no início da temporada. O Ceará, que é candidato a ser rebaixado, não cairia se o Dorival tivesse continuado na equipe. E eu tenho certeza absoluta disso. Tem a menor dúvida disso. Não derrubei, mas a chance de cair está bem considerável. É difícil. Sem torcida, esse tipo de situação. A situação o Ceará não correria nem risco. O Ceará era candidato a ganhar a Sul-Americana com o Dorival. Eu não duvido que vencesse a Sul-Americana se o Dorival tivesse continuado. Então o Dorival tem que ficar. O Dorival, ele tem que ficar. E o Flamengo tem as ferramentas para segurar o Dorival. Agora, tem que ver se o Dorival não vai receber a proposta da seleção. Só se a ideia do Dorival for outra. Com relação ao Flamengo, após as conquistas, após a maneira como o Flamengo vem jogando. A confiança que esse time tem nas mãos do Dorival. Tá, então Dorival ficando, fica o Rodinei. Vocês concordam? Eu acho que não tem muita relação, Dani. Não? Assim, então, isso que eu quero saber. Eu acho que não tem relação se o Dorival optar em sair ou o Flamengo optar em não ficar com o Dorival. Eu acho que independe pro Rodinei. Pela maneira como o Rodinei joga. Porque essa, Dani, é a maneira como o Flamengo joga, Então, assim, com uma linha de 4... com um lateral direito, muitas vezes sendo o Rodinei ali com uma questão ofensiva, um pouco mais aflorada, até porque se o Felipe Luiz, por exemplo, renovar, é um jogador de mais construção. Mesmo se for com o Ayrton Lucas, por exemplo, o Flamengo consegue fazer mecanismos de usar, tanto pela direita como pela esquerda ali a linha de fundo com os laterais, pela maneira como o Arrascaeta joga mais centralizado, o Everton Ribeiro também. Eu acho que não tem relação assim, o Dorival fica, o Rodinei fica, o Dorival sai, ele tem que ficar de qualquer maneira? Eu acho que pelo que ele apresentou, eu acho que seria muito bom pro Flamengo e pro Rodinei ficar. Você acha que tem uma série de questões. Esse é o meu ponto. Então, Dani, eu não vejo desse jeito. Eu não vejo desse jeito. Eu não consigo, como atleta, olhar para isso assim. Eu olho pelo lado do quê? Foi tão difícil ele retomar a condição de titular, foi tão difícil para ele ter essa confiança de jogo e o grupo confiar nele também. O Flamengo tem projetos para 2023, Dani, muito grandes. Eu não imagino o Flamengo jogando mal, o Flamengo abrindo mão de competições. O Flamengo vai continuar brigando, estou falando ganho, vencendo, mas vai continuar brigando pelos títulos, por Libertadores. O Flamengo disputa todas as competições, o ano que vem, todas elas. Então, assim, o Flamengo vai continuar brigando por todas elas. O Flamengo vai continuar jogando nesse nível. O Flamengo vai ter um sistema tático muito parecido com o que tem hoje, sendo Dorival ou não, e o Rodinei, ele funciona. Dani, tem uma coisa. Agora, o pedido da torcida, eu acho que é algo que ele também tem que levar em consideração. Eu não sei. E aí, torcedor, o que você acha? Renova com o Rodinei? Renova com o Dorival? Qual é a sua opinião? Tem o Ayrton Lucas, que o Flamengo tem para comprar também. Tem o Felipe Luiz, que está encerrando o contrato. O Davi Luiz encerrando o contrato. O que você acha? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. E até o próximo vídeo.